A primeira coisa que você precisa saber em relação aos materiais metálicos é que se você vai utilizá-los em uma aplicação de engenharia, como em um veículo, uma estrutura marítima, uma tubulação ou um equipamento, eles devem atender a um projeto. E mesmo que seja um projeto bem simples, existem requisitos para os materiais que dependem basicamente da aplicação. Quando se fala de um projeto, vem logo à cabeça um 3D com elementos finitos, super colorido. E a gente logo sabe que as regiões vermelhas são pontos críticos, de máxima atenção. Sendo que para colorir a informação do material é apenas um número. Afinal, para definir quais as tensões, basta saber quais são as forças aplicadas e as dimensões. Mas para dizer se a tensão é alta ou baixa, necessariamente precisa saber qual é o material. E, em geral, infelizmente, se utiliza apenas uma tabela com as propriedades do material que se pretende escolher. Não é usual pensarem em como o material responderá naquela região avermelhada. Não é usual considerarem que aquele componente pode estar em um ambiente corrosivo e pode dar um pitch de corrosão, e este pitch pode agir como um concentrador de tensões. Não é usual pensarem que aquela geometria não é tão fácil de ser obtida pelos métodos fabris convencionais. Não é usual pensarem que se aquela fabricação será soldada, pode existir um pequeno defeito. E será que um pequeno defeito é permitido naquele componente? Mas um bom projetista não é um camarada que apenas sabe criar configurações que sejam adequadas por cálculos ou programas ou análises em elementos finitos. Um bom projetista é aquele que fará com que o projeto cumpra tudo a que se propõe, ou seja, o seu produto vai cumprir a função durante toda a vida para a qual foi projetado, sem falhas. E como veremos mais à frente, um projeto não é apenas um desenho colorido, embora precise sim considerar a configuração geométrica. Mas, além disso, precisa considerar todos os requisitos necessários aos materiais que vai selecionar e precisa também estabelecer qual o nível de integridade requerido. E também falaremos sobre essa questão da integridade daqui a pouco. Materiais de uso em uma refinaria podem ter requisitos bem diferentes de materiais utilizados em navios, por exemplo. E mesmo estando em um mesmo ambiente, por exemplo, em uma plataforma, podem existir materiais em aplicações estruturais e materiais em aplicações pressurizadas, inclusive em diferentes pressões, ou materiais de sustentação, ou materiais de fixação, e obviamente as características e as propriedades de cada aplicação são muito diferentes. As principais premissas consideradas pelo projetista para selecionar o material são o tipo e intensidade de solicitações mecânicas, que podem ser estáticas, dinâmicas ou cíclicas, a faixa de temperaturas de serviço, desde a mais baixa que o material vai ser submetido até a mais elevada, e as condições ambientais, fluidos, umidade, corrosividade, presença de partículas, etc. Cabe ao projetista entender bem quais são as premissas a serem adotadas no projeto para especificar corretamente um material. Existe um mapa de propriedades criado por Ashby, que identifica os mais variados tipos de materiais, desde polímeros, cerâmicos, elastômeros até os materiais metálicos, com base nas propriedades críticas. O mapa de Ashby é bem genérico e pode ser considerado em projetos novos, ainda em fase inicial, mas nesta apresentação falo apenas de materiais metálicos, que neste mapa, que localiza os materiais com base no módulo de Young e na densidade,
todos os materiais metálicos estão neste pequeno campo, associados a alta densidade e alto módulo elástico, identificados como Engineering Alloys. Qualquer equipamento ou estrutura ou componente apresenta, portanto, um projeto que considera sua fabricação e teste e cujo material especificado precisa resistir a todas as condições impostas em operação e durar toda uma vida útil. Não vou me concentrar muito em explicar diferentes tipos de projetos, até porque não é minha área, mas é meio intuitivo. Qualquer novo empreendimento em engenharia precisa ter uma espécie de análise de viabilidade. Então, existe um estudo para dizer se o empreendimento, que neste caso é o produto, é viável, ou seja, é possível de ser executado, viabilidade técnica, e vale a pena, viabilidade econômica. No projeto de viabilidade, a engenharia recebe os dados do que o mercado quer e decompõe o produto em subprodutos, especificando suas funções e identificando os requisitos críticos. Nesta fase, a seleção de materiais é ainda muito incipiente, dizendo apenas quais são as propriedades críticas requeridas, para as quais se identifica um material que, de forma genérica, cumpra suas funções. Na saída deste projeto, já deve ser elaborada uma filosofia de seleção de materiais, mais ou menos identificando que tipo de solução será aplicada, considerando os requisitos críticos. No chamado projeto conceitual, quando já foi verificada a viabilidade do produto, é então definida a melhor solução para que o produto cumpra sua função, no menor custo possível, refinando as premissas adotadas e dando os parâmetros que permitem um bom detalhamento no projeto básico. É no projeto básico que são confirmadas as especificações dos materiais. Pensando na engenharia de materiais, é importante entender um pouco sobre o que é a filosofia de seleção de materiais e como um material escolhido está apresentado em um projeto. Por exemplo, neste diagrama de seleção de materiais, ou Material Selection Diagram em inglês, MSD, de uma unidade de separação de óleo cru contendo agentes agressivos como CO2 e H2S em um FPSO, é apresentada uma filosofia de seleção de materiais. Neste MSD, é possível verificar que onde existe meio úmido, a tubulação e alguns equipamentos são de aço inox duplex. Onde o ambiente é seco, se utiliza aço carbono. Trocadores de calor são em ligas resistentes à corrosão, como asteló e titânio, este último onde o fluido de resfriamento é água do mar. Percebe-se que ainda não são apresentadas especificações detalhadas, nem existem detalhes dos equipamentos que farão parte do projeto. Nem existem ainda dimensionais, o que indica que este documento apenas apresenta a filosofia de seleção e faz parte de um projeto em estudo de viabilidade. O propósito da filosofia de seleção de materiais é definir os princípios básicos para a escolha do material. Uma boa filosofia inclui as premissas não explícitas a serem adotadas para a correta seleção do material, como, por exemplo, a necessidade de manter um peso baixo, ou a opção de realizar inspeções espaçadas, ou algum tipo de dificuldade para realizar a manutenção, ou ainda adotar métodos de proteção contra a corrosão com inibidores, por exemplo. Esse documento precisa deixar claros os parâmetros adotados e os métodos de avaliação para assegurar a vida em serviço, por exemplo, sem um processo corrosivo, mas ainda deve incluir a necessidade de qualificar produtos ou processos fabris com requisitos especiais,
quando for o caso, e incluir as normas e especificações relevantes. Até o momento em que o projeto se materializa, o material existe apenas como uma ideia inicialmente e depois uma especificação, simples ou detalhada, com todos os requisitos que garantem atendimento às premissas do projeto e que podem incluir as propriedades, composição, processos de fabricação, tratamentos térmicos, termoquímicos, até revestimentos, quando aplicável. A partir desta especificação e da ordem de compra, que inclui quantidades, dimensões, etc., é adquirida a matéria-prima ou um produto semi-acabado, que será fabricado, testado, transportado, montado, quando for o caso, para finalmente entrar em operação. Uma estrutura soldada precisa ter boa soldabilidade e, por isso, estruturas de aço carbono e baixa liga devem ter o teor de carbono controlado. Assim como o carbono equivalente máximo precisa ser limitado na aquisição da matéria-prima. A seleção do material é um processo e, como qualquer processo, você tem a atividade com todas as entradas e todas as saídas. O que é o processo em si? O processo de seleção é a escolha de uma solução material, método de proteção. Proteção contra o quê? Contra todas as condições impostas durante toda a vida. Então é não só a operação, mas também toda a parte de transporte, montagem, testes, comissionamento, paradas. Então, não apenas a operação. Assim, o projetista, para selecionar um material, ele tem que fazer ele resistir às condições todas. Óbvio que a maior parte do tempo o material vai estar em operação. Então, essas são as características que ele tem que atender sempre. Mas, além disso, você também tem que ter um material que seja construído, seja transportado, seja montado. E isso tudo, a seleção do material também tem que atender. A seleção de materiais, o que ela é? Ela é a escolha dessa alternativa que atenda a todos os requisitos de propriedades, requisitos de solicitações que serão impostas durante toda a vida do componente e ele vai chegar ao final da vida ainda cumprindo a sua função. Sendo que um dos requisitos principais e que faz a seleção de materiais ser ótima é o menor custo, obviamente, né? Porque sempre vão existir várias soluções para você ter dentro de um projeto, mas a solução de menor custo com atendimento aos requisitos é a solução de engenharia, tá? Todos os esforços são calculados em função das espessuras, em função das geometrias. E quando você tem uma configuração junta com o material, que características do material? Principalmente as características de propriedades mecânicas, porque se o material vai resistir ou não depende não só do material, mas também da configuração que ele está colocado ali. E você precisa assegurar que esse componente ele seja íntegro até o final da vida dele. Então, isso é a atividade de selecionar o material. Então, o que são as entradas para o seu processo de selecionar o material? As entradas, elas vem principalmente do seu cliente, né? O que o seu cliente quer, né? Então, óbvio que ele vai te dar todos os requisitos de operação, mas ele também vai dizer alguns requisitos especiais que ele tem, ele vai te dizer quais são as normas que devem ser atendidas, ele vai te dizer
quais são os desejos dele, eu quero uma determinada cor, eu quero uma determinada forma, eu quero um determinado peso, né? Então são todos os requisitos que o seu cliente vai te dar, que obviamente você vai considerar. Algumas coisas que ele pede que não sejam viáveis, você mesmo já vai tratar de convencer ele que aquilo ali não seria a melhor opção, porque afinal de contas um projetista ele não vai atender condições que possam levar a problemas, né? Então a gente sempre tem que trabalhar na segurança. Como entradas também, a gente tem as próprias normas. As normas ajudam muito, porque as normas foram feitas justamente para evitar problemas, mostrando limitações de algumas condições que você pode ter naquele tipo de produto, tá? Então, obviamente, as normas têm que ser atendidas, né? A gente tem algumas que são leis, códigos, normas, algumas são recomendações e outras são obrigatórias. Mas, de qualquer forma, mesmo quando é uma recomendação, você deve procurar atender, porque uma recomendação não é feita em vão, né? Você também tem que pensar que a sua alternativa, ela precisa estar disponível no mercado. Não adianta você mandar fazer um componente com uma chapa de 600 milímetros de espessura. Isso não vai acontecer, não existe, né? Então você tem que ver a disponibilidade, né? Então, eu vou usar uma chapa, ou eu vou usar um forjado, ou eu vou usar um fundido, ou eu vou construir a partir de uma metalurgia do pó, ou o que quer que seja. Você precisa observar no mercado se a solução que você está propondo é uma solução disponível no mercado. E isso vai ser através, obviamente, dos seus fornecedores e das disponibilidades, tá? Você também vai sempre pensar no que a literatura está dizendo, principalmente em relação às falhas. Você tem que considerar a literatura. As falhas, elas ensinam coisas que não dão certo. Então, esse é um ensinamento precioso. O que não deu certo, você obviamente vai evitar, ou pelo menos vai fazer uma análise crítica para entender em que condição ocorreu a falha naquele tipo de equipamento, para você se cercar de todos os cuidados necessários para usar um determinado material numa dada aplicação. Tá? Então, o histórico de falhas, seja do seu cliente ou seja da literatura, vai ser muito importante para você selecionar com integridade. Bom, então você teve várias entradas, né? Essas entradas todas, elas são vindas de diferentes fontes: o seu cliente, as normas, os fornecedores, a literatura. E aí você, dentro de um projeto, ou seja, dentro de uma área de engenharia, então um projeto ele é feito por uma equipe multidisciplinar. Justamente porque você tem os projetistas que vão fazer todos os cálculos, os modelos, você tem também todo o pessoal que entende da parte de não destrutivos para entender de que forma você vai assegurar a integridade, e você tem o pessoal de materiais que vai apoiar com a seleção. Tá? E quais são as saídas que a gente tem, né? Então a gente tem o processo em si, a gente tem as entradas e agora a gente tem as saídas. E quais são essas saídas, né? Essas saídas, elas podem ser através de um relatório de seleção de materiais, ela pode ser através de um diagrama, que é uma forma mais visual de você ver aonde você usa cada material dentro de um projeto. Ela pode ser uma especificação técnica num desenho, então você pode colocar ali, esse material aqui é um ASTM A335 grau X, né? Então a seleção de material pode ser apenas uma linhazinha pequenininha dentro de uma especificação ou dentro de um desenho, tá? Você pode ter uma especificação técnica de compra, né? Onde você vai botar todos os requisitos básicos e requisitos adicionais que você precisa ter para aquele material.
Ou você pode ainda criar as padronizações que existem, né? Essas padronizações são, em alguns projetos, principalmente projetos maiores, você procura colocar para várias condições diferentes quais são os materiais que tipicamente vão ser utilizados em cada condição. E aí você teria uma padronização em engenharia. Tá? E isso aí, essa informação toda vai ser dada onde? Vai ser dada dentro do projeto, que pode ser conceitual, ou a gente tem o projeto de detalhamento, que é um projeto básico e que vai determinar características bem específicas. Tá? Então, você pode ter todas essas saídas, tanto no seu projeto conceitual, ainda lá atrás, com a filosofia de seleção de materiais, como você já vai ter no projeto básico, um projeto detalhado, você já vai ter todas as suas especificações de materiais. E quem vai receber isso, obviamente, é o seu cliente. Tá? Então, esse é o processo de seleção de materiais. Do ponto de vista de materiais, é importante entender os 3 documentos básicos que compõem o projeto: a configuração, o desenho, o plano de qualidade e a especificação do material. Lembrar que a seleção de materiais é considerada adequada quando o produto resiste toda a sua vida útil sem perder a função. E por mais simples que seja o projeto, o transtorno de ter uma falha não impacta somente no custo de reposição, mas também na competência do projetista. E um bom projetista tem que entender que nem sempre todas as premissas que devem ser adotadas estão claras. O mais importante para selecionar bem um material é entender onde será utilizado e quais as condições específicas de seu uso criam requisitos para os materiais, assegurando que sejam adquiridos somente materiais que tenham estes requisitos. Além disso, entender de que forma o material será fabricado para selecionar materiais que sejam compatíveis com os processos de fabricação impostos. E checar se existirão etapas de transporte, instalação ou teste que possam impor condições críticas, para também considerá-las em relação ao material. E se a filosofia considerar que na operação será utilizado algum método de controle, como o controle de corrosão com o uso de inibidores, por exemplo, garantir que o cliente entende que sem o controle o material não vai resistir. E pensar que neste caso será necessário inclusive exigir inspeções com maior frequência para assegurar a integridade e funcionalidade. A vida útil do produto é definida no projeto e um material bem selecionado será capaz de resistir a todas as condições impostas sem perder sua funcionalidade, ou seja, sem falhar durante toda a vida útil projetada. E quais são as premissas que a gente precisa observar na operação para a gente definir quais são os requisitos dos materiais? Então, se a gente pensar nas propriedades que o material precisa ter em operação, a gente vai procurar entender quais são os esforços que são impostos ao material. E se a gente pensar nos esforços, a gente vai pensar que eles podem ser esforços estáticos, podem ser esforços cíclicos e podem ser esforços dinâmicos, né? Para cada uma das características de esforços, a gente pode precisar de uma propriedade diferente. Então, se eu tenho um carregamento estático, eu vou precisar ter um material que tenha uma capacidade de resistir àquele tipo de carregamento. Que carregamento? Por exemplo, uma pressão. Aumentou a pressão e ficou lá quietinho. Então, eu vou ter que
resistir, o material precisa resistir àquela pressão, né? Mas eu tenho que pensar também que será que é só a pressão? Ou se é uma pressão numa tubulação e essa tubulação tem um determinado tamanho e tem um determinado apoio. Então eu também posso ter o peso, que é aquele fluido, por exemplo, que está causando a pressão, ele é um peso alto, é um peso baixo, eu vou ter que botar um apoio, eu tenho numa linha, por exemplo, eu tenho uma válvula que está fazendo um peso, então eu vou precisar entender dentro de um carregamento, mesmo que estático, né, uma pressão com um apoio, eu vou precisar entender qual é a resistência que aquele material vai ter que ter. Tá? Então, a resistência mecânica é uma propriedade que eu preciso em qualquer projeto. Agora, pode ser que eu esteja com uma linha que está na saída de uma bomba, e essa bomba ela é uma bomba que está criando uma condição de carregamento cíclico. Se ela está criando uma condição de carregamento cíclico, talvez eu precise que aquele material tenha uma resistência a uma propagação subcrítica, né, de trincas em regiões que têm concentradores de tensão. E isso é a resistência à fadiga do material. Então eu posso ter que ter uma resistência à fadiga. A resistência à fadiga ela não é uma propriedade intrínseca do material, não, tá? A resistência à fadiga tem muito a ver com os concentradores de tensão, então também tem muito a ver não só com as geometrias, mas tem a ver também com os métodos de fabricação que podem dar tensionamento interno, como soldagem e tal. Então a resistência à fadiga é um tipo de propriedade que eu preciso pensar, mas que nem sempre eu vou resolver através do material, tá? E eu tenho os carregamentos dinâmicos, né? Óbvio que os carregamentos dinâmicos também vão ter muito a ver com as dimensões, né? As geometrias, as dimensões, os tipos de estados de tensão que vão ser impostos aos materiais. Mas também tem a ver com uma propriedade, e essa propriedade de resistir a um impacto, ela a propriedade é a propriedade de tenacidade, tá? Então, quando eu estou pensando nas propriedades que o material precisa ter, quando eu olho para os esforços, eu vejo basicamente as propriedades de resistência mecânica, tensão limite escoamento, tensão limite resistência, eu vejo a propriedade de resistência à fadiga e eu vejo a propriedade de tenacidade. Existem propriedades que são bem pouco compreendidas, como a tenacidade, que é a capacidade de um material ancorar uma trinca ou plastificar a ponta de um defeito, impedindo sua propagação. Ao contrário do que se pensa, essa propriedade de tenacidade é necessária não somente em condições de impacto, mas em qualquer situação em que os mecanismos de deformação plástica sejam dificultados. Além de ser um problema em baixas temperaturas, o que é bem conhecido, também é necessária tenacidade em equipamentos de grandes espessuras, o que é uma informação não tão conhecida. Talvez as pessoas não entendam bem o efeito da espessura, pois pensem que somente seria necessária uma plastificação caso a tensão imposta fosse superior à tensão limite de escoamento, medida em um ensaio de tração. Como a tensão imposta sempre precisa ser inferior à tensão admissível e esta tem um fator de segurança em relação à tensão limite de escoamento, a princípio nunca seria necessário plastificar. Bom, as tensões admissíveis são tensões médias, mas existem tensões localizadas elevadas e se não ocorresse uma plastificação também localizada, as tensões ultrapassariam a resistência do material e este trincaria. Ou seja, a plastificação de regiões de concentração de tensões é necessária para relaxar tensões locais muito altas. Se não houvesse o relaxamento, qualquer variação dimensional, a presença de solda, que tem tensões internas, e até mesmo a presença de pequenas descontinuidades no material fundido, por exemplo, poderiam aumentar a tensão atuante e esta rapidamente ultrapassaria a tensão limite de resistência, o que significa que o material trincaria.
Ou seja, o relaxamento de tensões que ocorre pela plastificação do material é necessário sempre que o material está em condições que dificultam a deformação. Isso acontece em baixas temperaturas, altas taxas de carregamento e quando se aumenta a espessura do material, criando tensões triaxiais que inibem as tensões cisaliantes. Neste caso, é especialmente necessário o uso de um material com tenacidade para evitar falhas frágeis. Percebe-se, portanto, que ao aumentar muito a espessura de um componente, buscando diminuir as tensões médias, um projetista corre o risco de dificultar o comportamento dútil do material nas regiões que tenham concentradores de tensão, pois o material pode desenvolver um estado triaxial que o conduza a uma falha frágil, ou seja, o projetista não está caminhando para uma condição mais segura. Agora, eu posso também estar com o material numa condição de temperatura que possa impor algum tipo de solicitação. Por exemplo, um material que está numa temperatura muito baixa, ele também precisa ter tenacidade, porque as temperaturas baixas elas dificultam os mecanismos de acomodação de tensões, né? Que seriam os mecanismos de deformação plástica. Então, as temperaturas baixas também exigem a propriedade de tenacidade do material. E as temperaturas altas? As temperaturas altas, elas favorecem que o material sofra, dependendo da temperatura, ele pode começar a ter alterações na estrutura. Se ele começar com as alterações na estrutura, eu posso ter um material que ele não vai conseguir resistir, porque ele vai ter uma espécie de uma evolução com o tempo. Então eu preciso ter um material que tenha resistência a essa evolução com o tempo, tá? Que seria uma resistência ao calor. Eu posso também ter um material que vai ser colocado num ambiente corrosivo, né? Só que essa coisa do ambiente corrosivo, realmente a gente precisa pensar muito, porque nem sempre a propriedade de resistência ao ambiente ela vai ser dada pelo material, intrinsecamente pelo material. Um aço inox, por exemplo. Pode ser que uma condição mais favorável economicamente seja colocar um material mais barato, um aço carbono, por exemplo, e aplicar uma proteção catódica, ou uma pintura, ou algum outro tipo de método, né, de proteção pelo próprio ambiente, por exemplo. Eu faço um tratamento de água, eu jogo um inibidor de corrosão. Então eu posso trabalhar a resistência do material ao ambiente, não através do material em si, mas através de um método material meio, né? Então eu posso criar uma condição em que o material não sofra um processo de degradação acentuado, trabalhando no meio. Essa coisa de acentuado é até interessante. Por quê? Porque muitas vezes eu vou ter um processo corrosivo, só que esse processo corrosivo ele vai me dar uma taxa de corrosão tão baixa que o material vai chegar ao final da vida com a integridade necessária para ele cumprir a função. Isso é importante também, a gente vai ver logo à frente aí, que a função dele é importante. Se eu tenho, por exemplo, uma tubulação que ela conduz um fluido agressivo, eu posso ter naquela tubulação uma sobreespessura de corrosão que faça com que ao longo da vida o material tenha uma perda que seja compatível com aquela vida. Ao passo que se eu tiver, por exemplo, uma válvula e a válvula precisa bloquear, se eu tiver na região de vedação um material que sofra corrosão, a válvula perde a função. Então é muito importante a gente entender também que o método de proteção contra a corrosão
depende muito da função, tá? E que eu posso ter perdas ao longo do tempo normais, mas depende de onde eu estou e de que componente eu estou falando, né? Se é um componente que ele precisa, por exemplo, vedar, eu não posso ter um problema de corrosão. Ou, por exemplo, se é um componente que é de altíssima resistência e aonde um concentrador de tensões vai criar um ponto de corrosão, um pitch, alguma coisa, eu não posso ter, né? Eu não posso ter materiais que sejam sensíveis aos concentradores, eu não posso ter esses materiais sendo submetidos a processos corrosivos localizados, porque senão ele não vai resistir. Tá? Então, a resistência ao ambiente também pode ser, quer dizer, que não seja nem em relação à corrosão, pode ser até que seja em relação à proteção contra a corrosão. Por exemplo, quando eu tenho uma proteção catódica, que eu tenho uma geração de hidrogênio, eu preciso saber se o meu material ele pode resistir àquela geração de hidrogênio. Então, a gente sabe que em água do mar, por exemplo, eu tenho algumas limitações na dureza. Justamente por quê? Porque materiais que têm durezas mais altas, estão mais tensos, ele tem menor resistência ao hidrogênio e eles podem sofrer algum tipo de fragilização. Dentro de meios ambientes, a gente também tem a questão do desgaste, né? Partículas duras, abrasivas, ambientes com erosão, né? Contatos, né? Deslizamentos, fricção. Então, isso tudo eu posso ter um problema de desgaste no material e existem condições onde eu preciso garantir que o material tenha uma determinada resistência ao desgaste. Então, dentro das premissas de operação para uma dada aplicação, a gente vai ver que eu tenho um tripé que é ambiente, temperatura, esforços, e através de uma análise nesse tripé de solicitações eu vou chegar a algumas propriedades. As propriedades são propriedades de resistência à corrosão, resistência ao hidrogênio, resistência ao desgaste, resistência ao calor, tenacidade, resistência mecânica e resistência à fadiga. Tá? Além do tripé ambientes, temperaturas e esforços, a gente também tem que considerar a função, como a gente viu, né? Dependendo da função, vai mudar o material. A forma, em relação às dimensões que a gente tem que considerar as dimensões, porque as dimensões mudam comportamentos dos materiais. A gente tem que considerar a fabricação, existe disponibilidade, aquela configuração é possível de ser feita com uma determinada fabricação. Qual é a influência da fabricação que você tem no comportamento do material depois? E a questão do risco, né? E o risco é uma matriz. Você tem a probabilidade de falha e a consequência da falha. A probabilidade está muito ligado com condições muito extremas, né? Pressões muito altas, temperaturas muito baixas, temperaturas muito altas. Tudo isso dá uma probabilidade de falha maior. E a consequência? Bom, a consequência tem muito a ver com o dano que a gente vai ter em relação ao ser humano, em relação ao meio ambiente ou em relação ao patrimônio, ao prejuízo que a gente vai ter. Então, quando a gente tem uma alta probabilidade de falha com uma grande consequência da falha, aí a gente tem um risco alto. E quando a gente tem um risco alto, a gente tem que olhar para o material e buscar realmente garantir que ele tenha integridade. Então quer dizer que se o material não tiver um risco alto, ele não tem que ter integridade? Não, todo material tem que ter integridade. Mas o quanto você vai gastar para assegurar a integridade, isso está muito ligado com o risco. Gastar como? Com as inspeções, obviamente. Quando você vai comprar um material, você quer assegurar que ele seja íntegro, você vai mandar fazer um ultrassom, você vai mandar fazer um raio-x, você vai fazer
você vai usar técnicas de inspeção não destrutiva que vão assegurar que você tem um material com um nível de integridade que você precisa no seu projeto, tá? Então, além do tripé, temperatura, ambiente, esforços, você tem ali a função, a forma, a fabricação e o risco, tá bom? Uma boa seleção de materiais, e não é apenas o material, a gente sabe que é uma combinação entre o material e algum método que você precisa aplicar para proteger ele contra as solicitações que ele vai receber durante a vida. Essa seleção de materiais, ela precisa considerar premissas de projeto consistentes, né? Principalmente em relação aos esforços, à temperatura, ao meio. Você precisa ter uma boa ideia do que o mercado te diz em relação às disponibilidades, você precisa considerar bem o risco, você precisa entender se as configurações estão adequadas, você também precisa saber se a sua fabricação vai ser possível. Além disso, você tem que selecionar e montar uma especificação que seja facilmente adquirida no mercado. Então, você tem que colocar todos os detalhes que você precisa ter na sua especificação para que ela possa ser facilmente obtida através de uma ordem de compra, por exemplo. A fabricação e a inspeção podem exigir alguns cuidados especiais que você não pode esquecer. Você tem que entender se o risco na operação vai te trazer um requisito adicional. Você precisa pensar nisso, não só quando você seleciona o material, mas também quando você avisa quais são as inspeções que têm que ser feitas ao longo da vida, e você não pode esquecer que o custo do ciclo de vida não é o custo só de aquisição da matéria-prima e fabricação, esse é o CAPEX. O custo do ciclo de vida é o CAPEX mais o OPEX, e o OPEX é justamente tudo que você vai gastar em manutenções e paradas. Então, é isso. Viram como existem várias características ligadas aos materiais que poucos se preocupam em analisar?